Está no ar a segunda temporada do Inside Mobcast com Edgar Ueda, fundador da Nextmob e escritor best-seller. Nesta temporada, descubra o que poucos sabem sobre os grandes negócios imobiliários. Bem-vindos à segunda temporada do Inside Mobcast e nessa temporada descubro o que poucos sabem sobre os grandes negócios imobiliários. Eu me chamo Natiele Machado, sou especialista em gestão de marca e posicionamento e hoje estou aqui com um grande amigo do qual eu sou uma admiradora real, né? Edgar Ueda. Ele, gente, que é palestrante, é escritor, é empresário do mercado imobiliário, é empreendedor, já morou quase 10 anos no Japão, é pai, né, do Simon e do Lucas também. Lucas. Pai de humano e pai de um pet. E hoje, nesse episódio, a gente vai falar sobre as possibilidades para quem quer investir no mercado imobiliário, porque hoje a gente tem muitas dúvidas, né? Como que começa? Se eu não tenho tanto dinheiro, eu posso investir no mercado imobiliário? Onde que eu entro? Quais são as minhas possibilidades? Tudo isso a gente vai ter hoje aqui com o nosso convidado especial, Edgar Ueda. Show de bola, Nath. Nós já gravamos outros podcasts, né? A primeira temporada foi riquíssima, foi muito de entrevistas, né? Com grandes especialistas. Então, vai lá, assista. Tem lá o fundador da Loft, que é uma empresa bilionária, especialista de marketing, de homestage, de charrete meet. Então, tem muito conteúdo muito rico para as pessoas aprenderem. Está lá no Spotify, está no YouTube, em todas as plataformas. É só digitar Inside Mobcast que ele vai achar. E nessa segunda temporada vai ser só comigo, porque eu vou entregar pulo do gato, estratégia, planejamento, mentalidade, sobre como empreender, atuar, se tornar um estrategista, um outlier, um fora de série, dentro dos grandes negócios. Tem muita gente que ensina para o mercado imobiliário tradicional, que é para corretor, para imobiliárias, e que ensinam com muita maestria, mas os grandes negócios têm poucos realmente, né? E em alguns dos meus setores eu sou o único, então, para aprender. Então, aqui você está no lugar certo. E eu queria falar, porque no começo você fez uma introdução aqui do meu, um pouco do meu currículo. Foi bem pouco mesmo. E esse tema, ele cabe muito bem, porque o investidor, né, a pessoa que entra no mundo dos negócios, um dos primeiros itens chama segurança, né? E o outro chama confiança. Então, comprar com segurança aquele empreendimento, aquele investimento gerou confiança, o cara vai lá e ele acaba investindo. E o mercado imobiliário, ele é um mercado de lastro, né? O próprio Tiago Nigro falou em um dos das suas lives, né, e podcast, que mais de 90% dos milionários e multimilionários ao redor do mundo enriqueceram através de investimentos imobiliários. Por quê? Porque tem lastro da terra e do tijolo. Quem investe em terra nunca erra, né? Tem aquele ditado, grande ditado popular, né? E se você vê, né, tudo depende do mercado imobiliário, Nath. Olha que interessante. Tudo depende. Vamos pegar aqui um fato recente ocorrido, que foi a Covid, né? Que foi um grande um grande desastre que aconteceu, né? Uma situação inesperada, ninguém esperava. E algo que mudou também completamente como as coisas estavam a direção, indo, né? Mudou em tudo, né? Posicionamento, lifestyle, como o ser humano se comportava e passou a se comportar, né? E olha que interessante, né? Teve 3 setores que segurou o mercado e aqueceu o mercado, né? Gerou riqueza, gerou trabalho, gerou um monte de coisa. O primeiro foi o agronegócio, né? Que as pessoas comiam mais e precisavam se alimentar mais, né? Estando na casa, ociosas, por algum motivo. E para plantar soja, trigo, milho, algodão, você precisa de terra. Adivinha que mercado está. Então, que mercado imobiliário. O segundo foi comércio eletrônico, né? Então, você comprava o supermercado, você fazia por comércio eletrônico, o iFood, você comprava tudo pelo comércio eletrônico. Então, o comércio eletrônico precisou abrir mais centros logísticos e, por exemplo, o Mercado Livre, ele mudou seu posicionamento de centro logístico. Ele não passou a ter um grande centro logístico, 2, 3. Eles passaram a ter microcentros
centros logísticos, né? Então, você precisa do quê? De mais terra, mais galpão, mais armazenamento. Sim. Mercado imobiliário. Todos né? os mercados estão contidos no mercado imobiliário, ou o contrário, né? Terceiro item, o próprio mercado imobiliário. As pessoas queriam morar melhor, queriam comprar a segunda moradia, a terceira moradia, então uma casa na praia, uma casa no campo, uma casa maior, com mais... Sair de casa. Né? Então, assim, o mercado imobiliário ficou muito mais pujante, Sim. certo? E aí a gente vai falar tudo, tem algum mercado que você não precisa do mercado imobiliário? Vamos dar um exemplo. Criptomoeda, tokenização. Cara, já entrou, tem muita gente que não sabe, que acha que tudo é digital. Para você minerar uma moeda, você precisa de vários servidores. E onde que ficam esses servidores? Ficam em grandes prédios. Claro, sim. Ficam em grandes Eles são prédios. físicos, né? São físicos, literalmente, né? Sim. Então, assim, não vai ter como desapegar do mercado imobiliário. Terceiro item, quarto item, nós estamos... o Brasil hoje é o quarto maior déficit habitacional do planeta, né? Tem alguns na frente, China e Índia, só que é 6 vezes maior do que o Brasil. Eu ia dizer, são os primeiros ali, o primeiro e o segundo dos mais populosos do mundo. O Brasil está em décimo. O mercado imobiliário começou a ficar pujante depois da liberação do crédito, de linhas de créditos, né? Então, você deu oportunidade, né? Que nem todo mundo ficou com um carro novo porque deu oportunidade de financiar um carro. Sim. Antigamente era só à vista. Muita gente está comprando a casa própria porque tem oportunidade, tem bancos financiando. Sim. O incorporador financia o lote que você paga direto para o loteador, não precisa de banco, né? Então, hoje tem outros fundos que estão financiando, né? Você quer pegar casa, mais construção, tem fundo financiando. Aqui na nossa própria região também, é direto com a construtora. Direto com a construtora, Sim. incorporadora. Então, o acesso permite muito mais aquisição. Mas comparado a países que nem os Estados Unidos, nós estamos no ano-luz de diferença. Então, tem um buraco, um espaço de crescimento, Sim. né? Até 2050, nós não vamos conseguir atender a demanda existente. Meu Deus, né? Olha só. Então, assim, nós não vamos conseguir atender a demanda existente. Você tem aí um cenário que ele é muito... Eu falo que existe mais de 18 necessidades de aquisição imobiliária. Então, vamos lá. Quem casa, quer casa. Todos os anos nasce mais de 1 milhão de novos casamentos. Quem divorcia, quer casa. São mais de 200 a 250 mil novos divórcios por ano. Quem né? entra na fase adulta... Tá. Então, assim, aí só que, quem divorcia, ele não tem uma aquisição, ele pode ter 2 ou 3. Por quê? Ele pode querer vender o imóvel dele para comprar 2. Já gerou uma né? demanda. Já gerou uma demanda. A venda é uma demanda. E a compra de outro é uma demanda. Ou a compra de 2 imóveis. Gera de 2 a 3 demandas. Né? Isso aí. Então, 18 itens que vão gerar mais de 24 novas demandas. Sim. Então, quem casa, quem divorcia... Quem sai da casa dos pais. Quem sai, quem aumenta a família, quem fica mais rico, quem fica mais pobre, quem diminui a família. Você morava, tem muitos idosos que querem ir para uma casa mais compacta, né? Todos os filhos saíram, já aquela casa gigante já não cabe mais, né? Por limpeza, por administração, por custo, por um monte de coisa, né? O investimento, o investidor que quer ter uma renda passiva de aluguel, e a gente vai falar disso. O cara do Airbnb quer ter uma vida, uma renda agregadora. Então, tem inúmeros itens, né? E falando de segurança, né? E principalmente nesse item, eu quero trazer um pouquinho mais do nosso track record. Seja você para aprender comigo e sair carreira solo e segue a sua vida, vai pro mundo. Cara, o Edgar me deu um insight, me deu uma provocação que segue a sua vida, ou para fazer junto, né? A Nath começou a falar e é muito importante, eu não falei em nenhum podcast, né? Eu trabalho desde os meus 9 anos de idade, Nath. Então, eu estou falando que eu trabalho por 34 anos. Perdão, 36 anos. Estou com 45. Então, 36 anos trabalhando. Só que eu empreendo desde os meus 17 anos. Então, são mais de 26 anos de empreendedorismo. Né? Na verdade, com 9, quando tu vendia coxinha, já estava empreendendo, né? Mas aí eu estava trabalhando para alguém. Tinha alguém que fazia para você ir lá vender, né? Aos 12, né? Vendendo coxinha, vendendo coxinha, e às 9, entregador de leite. Então, veja bem, são
mais de 30 anos trabalhando, são mais de 26 anos empreendendo. Eu tive uma experiência internacional que, primeiro, não foi um intercâmbio. Tem gente, eu tive uma experiência nacional, 6 meses fazendo intercâmbio. Eu fiquei 9 anos e meio morando no Japão, trabalhando em multinacional, sendo num país de primeiro mundo. Com a mentalidade do japonês, japonês né? é cartesiano, é planejador, é pragmático. Pra caramba. Então, assim, cara, trabalhei na Toyota, trabalhei na Suzuki, trabalhei na Hitachi, fui diretor de marketing de uma rede de supermercado para estrangeiro no Japão. Tive 3 agências de publicidade, né? Pô, aí meu track record, mais de 70 empreendimentos lançados, quase batendo 20 mil unidades vendidas, batendo aí quase 10 bi de VGV lançado, presente em 23 estados, mais de 80 cidades. Então, imagina só todo esse track record. Eu estudei com as maiores mentes do Brasil. Eu fui fazer PNL com o criador da PNL em Barcelona, estudei na Toyota, eu estudei com o Pai Rico, o Pai Pobre, estudei com ele, não é estudei lendo livro, né? Nossa, com o Pai sim. Rico, o Pai Pobre. Foi o primeiro livro de empreendedorismo que eu li, eu tinha 14 anos, Pai Rico, Pai Pobre. Não, todo mundo, acho que se não leu, tem que ler, né? Pai Rico, Pai Pobre. Cara, com o Chris Gardner, que é aquele filme Em Busca da Felicidade, com o Will Smith, que era corretor de ações, né? Com o Jordan Belfort, o Lobo do Wall Street, com o Robert Cialdini. Com a galera do T. Harv Eker também, né? Com o Robert Cialdini, que é o Papa da Persuasão, do livro Armas da Persuasão. Esse é um clássico também. Com o T. Harv Eker, do Segredo das Mentes Milionárias, fiz 5 cursos. O pacote completo dele, que chama Quanto Toda a Leap, velha guarda ali da raiz mesmo do empreendedorismo. A velha guarda, eu estudei. Eu estudei com o George Ross, que foi conselheiro do Donald Trump. Quem assistiu O Aprendiz do Donald Trump americano, ele tinha um conselheiro, que foi o George Ross. Né? Veio para o Brasil, estudei com ele, com o cara que hoje é considerado o ícone do mercado imobiliário. 2 caras, né? O Donald Trump, então eu estudei com o conselheiro dele, e o Grant Cardone, né? Quando veio para o Brasil. Então, assim, todas essas bases, né, de estudando várias ciências, então não só a técnica do mercado imobiliário, mas o empreendedorismo digital, nós citamos em um dos podcasts, eu comecei a fazer mastermind, mentoria, com os caras que foram pioneiros do digital aqui no mercado imobiliário, né? Então, assim, tem segurança, tem lastro, né? Eu estudei incorporação com o Jamil. O Jamil foi um dos primeiros caras a falar de incorporação no Brasil. Olha só. Né? Eu estudei com os caras eu estudei comunidade planejada com um dos caras que foram o filho do criador do Alphaville. Nossa, né? que legal. Então, assim, estudar loteamento, estudar inteligência com os caras que foram criadores das metodologias que 99% das pessoas utilizam hoje. Sim. Eu fui estudar com os caras raízes. Que definiram o mercado, né? Como o mercado funciona. Exatamente. Então, assim, pô, Edgar, mas tem muita gente que é acadêmico, tem muita gente que é só estudioso, tá? Então, eu peguei tudo aquilo que eu estudei e lancei mais de 70 empreendimentos, vendi quase 20 mil unidades, batendo quase 10 bilhões e me tornei um ícone do setor imobiliário. Maior especialista de turnaround, né? E um dos maiores especialistas em inteligência imobiliária. Inclusive, temos um podcast também falando só sobre o poder de dar a volta por cima nos empreendimentos imobiliários. Se você não assistiu, vai lá. Se você quer aprender a jornada inteira de como empreender, desde a captação da área até a finalização do imóvel, nós vamos entregar aqui em todos os nossos podcasts, tá? Se você não assistiu todos ainda, fica tranquila que os próximos vão assistir. Mas vamos falar hoje aqui do que importa, é como investir no setor imobiliário. Hoje se tornou muito comum investimentos em fundos imobiliários, né? Ou comprar na planta, lá na tabela zero. Nós vamos falar. Fundos imobiliários você coloca lá, né? Sei lá, tem fundos de papéis, tem fundos de tijolos, tem fundos de fundos, tem fundos híbridos, tem vários tipos de fundos aqui, né? E você vai ter uma rentabilidade lá em alguns momentos, tem alguns momentos que te dá 7%, alguns momentos te dá 8%, tem momentos que te dá 15%, tem momentos que te dá 17%. Isso depende na região também que ele escolheu investir? Depende do fundo? Depende do tipo de fundos, né? De fundo. O que tem, assim, alguma... e aí uma pergunta legal, Nath, a gente estava falando nos bastidores, todos os negócios servem para todos os investidores? Não. Por que que não? Primeiro, você tem que identificar que tipo de investidor você é. Eu divido em 3. Tem um investidor arrojado,
O cara que Não, gosta do pro risco. Tem o investidor conservador ao extremo. O que ele vai? Ele não gosta do risco, ele não gosta de tempo muito longo, ele não gosta Ele compra onde já está consolidado, onde ele já tem uma certeza. Aí, cara, vai no fundo, você vai garantir lá hora 7, hora 10, hora 12, hora 15, sei lá, você vai investir isso em 5 anos, você vai ter uma média lá de 12, que é de 1% ao ano, cara, vai resolver. Tá? Aí depende, pessoal. Tem média, se você analisar os últimos 5 anos, tem uma média. Se você analisar os últimos 10 anos, tem outra média. Se você analisar os últimos 20 anos, tem outra média. E aí tem todo o nosso e aí, cenário. Assim, eu não vou ficar falando aqui porque isso aqui é atemporal. Você pode assistir isso no presente ou daqui 10 anos, então vai mudar essa questão. Para não falar, o cara tá falando besteira, a média tá dando 18, ele falou 15, mas depende do momento que você analisou, tá? Então esquece a questão do percentual, né? Você vai ter que fazer o estudo. E que você vai ele ter varia que ver. E faça o estudo, né? Se você quer se projetar para daqui 5 anos, faça os últimos estudos de 5 a 10 anos. Se você quer projetar daqui 10 anos, faça os estudos dos últimos 20 anos. Porque, cara, para entender futuro, ciclos, né? Para entender futuro, você tem que analisar passado com profundidade e presente, para você entender o que pode ter como expectativa. Então, o conservador é aquele cara que ele blinda, ele não tem aqueles lucros agressivos, mas corre ele tá menos numa risco. Constante Ele tá numa constância ali, né? e tá tudo bem, né? É o cara que vai fazer múltiplos milhões a curto prazo? Não vai fazer, né? Mas ele vai construindo e tá tudo bem. Depois você tem o segundo tipo de investidor, ele é aquele ponderado. Ele aceita correr um pouquinho mais de risco, ele aceita entrar em negócios que estão mais no começo, São e ele aceita adepto às oportunidades. Por exemplo, os investidores anjos de startup. É aquele cara que vai no começo, ele vai correr mais risco, mas se ele acertar... O cara que tem visão, né? Você pega, por exemplo, um Eduardo, que foi um dos investidores do Facebook. Totalmente risco, e hoje é um bilionário. Sim. Né? Então, esse cara é muito mais arrojado, muito mais agressivo. E tem vários investidores que são investidores de startups. Ele quer entrar no cara que está ainda no MVPzinho, que ele está no começo. Mas só que se ele acerta, ele faz o dinheiro que ele não fez nos últimos 20 anos. Na vida inteira, né? E, então, tem um cara ponderado que ele não é esse cara de risco, ele não vai na startup. Então, ele vai em negócios mais assim, médio. Então, ele já pega um projeto que já está na pré-aprovação ou aprovado, ele vai comprar um imóvel na planta. Eu vou falar disso daí, né? Então, ele tá no meio termo. E tem o cara que é arrojado, é aquele cara que ele vai entrar no começo, né? Ele vai entrar ali no greenfield, ou ele vai entrar no equity do negócio, ou seja, ou ele vai virar sócio, ou ele vai entrar ali no projeto, que é papel, e só que tem mais tempo, mais risco, mas quando ele acerta, ele coloca uma bolada no bolso dele. Então, o primeiro item é analisar, né? Ah, cara, eu não quero nem ser aqui nem aqui, vai no meio termo. Parametriza pelo bolso também, né? Às vezes pode começar seguro ali e depois ir crescendo também. Sim, mas aí eu vou falar, mais, né? Por exemplo, principalmente quem investe comigo, quem empreende comigo, baseado em todo esse estudo e toda essa timeline, eu crio contingência, né? Então, eu vou dar um exemplo. Eu pego um loteamento aqui, que nós vamos falar, que ele me dá o lucro de 30%, 40%, então ele me dá um lucro de 35%. Então, eu pego um empreendimento de 100 milhões, eu faço 35 milhões de VGV presente de lucro nele. Aí eu tenho outras maneiras que eu não vou falar agora, eu vou falar no de um loteamento, que eu consigo fazer a segunda renda e a terceira renda. Então, esse empreendimento de 100 milhões, que eu fiz 35 milhões, eu consigo fazer mais 50 milhões com a segunda renda. Inclusive sem tirar dinheiro do bolso. E eu consigo fazer mais aproximadamente de 20 a 25 milhões na terceira renda dele. Sabe quantos exploram isso? Menos de 1%. Caramba! Menos de 1% explora. Oceano Azul ainda. Né? Demais Oceano Azul. Um mercado inexplorado. Quando eu comecei a entrar e falar, eu falava 2 linguagens, né? Big Money, Oceano Azul, 3, né? Então, Oceano Azul, Big Money e mercado inexplorado. Lembra? Lembro. Cara, eu tô falando isso de 3 anos atrás. As pessoas não entendiam.
Por isso. Ninguém ouvia falar, não Por sabia isso, o que ninguém era, não, né? E que é o até Big hoje Money? não sabe. É, Até hoje as pessoas não sabem. E quando sabe, para aqui nessa primeira fase. sim. Ah, 35 milhões é bom? É, mas está deixando 50 milhões e está Aham. deixando mais 25 Sim. milhões. E aí tem alguns poucos que sabem dessa segunda fase. E poucos ainda. Agora eu estou criando a quarta fase de ganhar mais dinheiro, que eu vou O investidor, fazer quando ali ele tá em torno... contigo, tu vai Não só conseguindo investidor. caminhar. Ou ele como investidor, ou ele como empreendedor. Empreendedor. Que tem Como uma empreendedor, área, ele vai aprender isso lá no podcast de incorporação. Sim. E aí é tá? bom dar uma olhadinha em todos os podcasts dessa segunda temporada, porque a gente vai falar um pouquinho sobre cada linha. Então você já vai ter um pouco mais por dentro para Exatamente. entender né, onde que se encaixa melhor. A gente ali vai pra ser ter teu uma parceiro. linha que é um podcast sobre incorporação. Incorporação, porque são leis diferentes, né? Aí a gente vai falar incorporação de verticais, nós vamos falar de parcelamento de solo, que é horizontais, nós vamos falar de multipropriedade, talvez tenha que até fazer desdobro Sim. de outros podcasts, mas nós vamos falar. Então, existe oportunidade. Lembra que eu falei de 1 e tirar 10? Sim. É verdade. Então o cara coloca 1. E olha que interessante. Mas o cara que é conservador, Nath, se ele tá comigo, eu posso mostrar que ele pode ser ousado, mas Com com segurança. com a proteção do conservador. Claro. E olha que interessante. Legal. Como? Aí, ó. Investindo ou sendo meu sócio atuando comigo. Tem SPE, que é uma blindagem. Pô, todo mundo sabe. Beleza. Sim. Tem patrimônio de afetação. Isso é importante Nem todo ter. mundo sabe. É. Terceiro, meu track record, meu histórico. Se você fazer com um cara que fez nenhum empreendimento, é uma coisa. Quando você faz com um cara que fez meia dúzia de empreendimento, é outra coisa. Quando você faz com um cara que fez 70 empreendimentos, é outra coisa. E tá mais de 12 anos no mercado imobiliário. Mais de 13 anos, empreendendo mais de 26 anos. E que a cada empreendimento estuda mais de 10 novos empreendimentos e que só esse ano estudou mais de 170 empreendimentos de Analisando concorrente, né? Então, você tem um puta de um acervo de track record. Quarto, BI ali, o quase, cara que né? vai entrar comigo, eu trago uma segurança bancária para ele. Se ele só for meu investidor, eu trago uma segurança bancária que no final do prazo ele está com 100% do dinheiro no bolso e a rentabilidade Olha dele. isso. Né? Então, se poucos oferecem isso, tá? Poucos oferecem. Eu sou um dos poucos que ofereço isso. E se for sócio, a gente oferece isso para os nossos clientes e parceiros também, tá? E tem como falar a partir de quanto que o investidor precisa ter para começar nesse processo, para ser teu parceiro? Então, aí depende aqui variado? que eu vou falar, por exemplo, se ele vai para o crowdfunding, que é uma das nossas empresas, ele pode investir a partir de 10 mil reais. Mas Ele é fundo eu daí, vou né? entrar aqui Tá. e vou falar a partir de Vamos quanto. por partes. Então, vamos lá, pessoal. Então, aqui, vamos voltando. A primeira modalidade, então, né? Vamos falar da primeira modalidade de investimento dele, que ele pode investir. Cadê aqui? Cadê? Eu deixei anotado para a gente seguir. Áreas para incorporação. Eu vou começar do agressivo, do ousado, Do começo arrojado, também, né? Antes de tudo E do começo dos meus negócios é o começo, né? Do meus negócios. Cara, e é o sonho de muita gente se tornar incorporador, né? É verdade. Então, você pode se tornar um incorporador, né? E a gente vai falar num podcast de incorporação, né? De duas é uma. Você pode ter a competência sozinha ou você pode se juntar com as competências. E o incorporador, como eu falei do loteamento, não dá para falar de todos os lucros, eu vou falar na incorporação, mas do loteamento aí você tem uma margem de lucro, a depender de como você fecha a área. Eu vou mostrar de como você vai fechar uma área no podcast de captação de área. Então, como você capta uma área e fecha sem ter exposição de caixa e fechar no percentual adequado, que chama área subrogada. Esse é o termo técnico, tá? Entendi. E aí eu vou mostrar para você. Então, aqui, de 30% a 40%, vamos colocar 35%. Você pega um empreendimento de 100 milhões, você vai ter 35 milhões. 35 milhões aplicado hoje em qualquer aplicação. Vamos supor, se o cara quiser se aposentar,
né? Hoje a 1%, hoje tem rentabilidades de 1,5%, Até mais, de 2%. até uns Mas vamos 2 pôr ali. 12%, né, cara? A gente está falando que ele vai ter aí mais de 4 milhões de renda passiva né? ano. Passiva. O que você faz com 4 milhões ano caindo na sua conta? Imagina, sem fazer Então, mais assim, nada. Edgar, mas um empreendimento não faz 2 de 50 milhões, faz 3 de 33 milhões, faz 4 de 25 milhões. Então, assim, por isso que eu falo, pessoal, cara, precisa entender contexto. Aqui a gente está dando um geral, a gente vai para o contexto por cada desdobro de podcast, para você entender e montar essa engrenagem, que é o que a gente está mostrando para ele. Então, se tornar incorporador, o que eu preciso, Edgar? Se você tem o dinheiro, se junta com quem tem competência. Tá? Pode ser eu, pode ser outra empresa, tal, etc, etc. Né? Quando você não tem o dinheiro, você precisa ter competência. Mas eu não tenho competência, Edgar. Aí você precisa encontrar alguém que tem o dinheiro e se aliar a alguém que tem competência. Ser intermediador, né? Você precisa ter prazo. Agora, o cara não tem nada e ainda quer fazer, aí... Tem que estudar um pouquinho. Tem que estudar um pouquinho e aí entra para a escola. Inclusive, né, há 2 anos e meio atrás, eu abri uma licenciadora, que era para o cara aprender comigo, que é a transferência, e ter o suporte comigo ao longo do tempo. De treinamentos, né? E olha que interessante. A minha licença dava o direito dele estar comigo por 5 anos, né? Agora eu já não tenho mais essa licença de 5 anos. Eu só tenho a licença de 3. No ano que vem a licença de 2 e depois não vou ter mais licença. Olha. Então, assim, tudo que eu faço, Nath, graças a Deus, eu coloco prazo de início e prazo de fim. É importante. O ser humano pra precisa você saber, ter ciclos. Exatamente. Precisa ter ciclo. E quando eu falei para o pessoal, não vou fazer mais isso, as pessoas não acreditavam. Por exemplo, eu não faço mais palestra de empreendedorismo. Na verdade, eu faço 3 por ano ou 4, que é para amigos meus que fazem a venda. Pro Instituto Êxito também, pro que tu é Instituto sócio, Êxito, que eu sou sócio fundador. Né? Então, assim, mas eu já não faço mais. Então, assim, eu vou tendo fim em algumas coisas para iniciar outros ciclos. Sim, né? Vai abrindo espaço para coisas novas chegarem. Né? Então, por exemplo, quem começou a entrar esse ano comigo já entrou com prazo de 3 anos. E já entrou bem. Né? Mas daqui a pouco vira 2, daqui a pouco não tem 1. E esse ano eu vou começar uma gamificação, tá? Essa gamificação, ele passa por um período de mentoria comigo por 1 ano. Nossa. Só que detalhe, não é só aprendizado. Eu vou fazer esse cara ganhar dinheiro. Sim, tu vai gamificar o processo dele. Vou gamificar o processo dele. Eu vou mostrar para ele como ele capta a arte, mas é um outro podcast. Que legal. E vamos fazer um podcast só de gamificação. Claro, aí tem quem quiser entrar. Vamos fazer. Já no próximo. Ótimo. Já no próximo nós vamos fazer um só da gamificação. Legal. Então, se tornar incorporador é um caminho e que te dá dezenas ou centenas de milhões de possibilidades. Você pode ser incorporador de vários tipos e tem um podcast para isso, tá? Então, não vamos se aprofundar porque o podcast se aprofunda, tá bom? A segunda oportunidade é entrar numa sociedade que chama SPE. Então, eu não quero assumir a responsabilidade sozinha. É para um fim específico, tá? né? Sociedade de propósito específico. Eu não sou sócio do Edgar, nem da Neximob, mas eu sou sócio daquele projeto. Eu, por exemplo, tenho um projeto em Torres que eu sou sócio. Você está lançando em Torres também? Torres, estou lançando. Que legal, adoro Nós vamos lançar mais de 400 unidades lá. Legal. É um VGV de 220 milhões. Nossa, tá para sair a aprovação nesse projeto. Eu sou sócio ali, eu tenho 25% dessa sociedade. Tem negócio que eu tenho 30, tem negócio que eu tenho 50, tem negócio que eu tenho 70. Vai variando, né? Vai variando. Né? Tem negócio que eu tenho 10. O importante é ter um pouco de vários, Zero né? problema, zero problema. Tem negócio que eu tenho 10, agora estou entrando no negócio aí com 20% de negócio de 1,3 bi, né? Então, assim, as pessoas me chamam porque a competência faz ele realizar. Porque tem muita gente que tem 100 milhões no papel, mas não realiza. Tem 200 milhões na cabeça, mas não realiza. Aceita tudo, né? Cabeça aceita tudo, papel aceita tudo. Quando você realizar, é colocar no seu bolso. Né? Então, a segunda é SPE. Então, a gente vai pegar um produto específico, pode ser loteamento, pode ser vertical, pode ser multipropriedade, qualquer coisa. Qualquer tipologia. Né? Qualquer tipologia. E a gente entra naquela sociedade ali. Então, ela tem começo, meio e fim. Acabou a incorporação, cada um segue o seu caminho. Pega seu Podemos fazer um segundo? Podemos fazer, mas não temos a obrigação. Sim. Tá? Então, ali,
você entra num outro processo e ali tem menos risco, tem tempo específico e você blinda ali, sociedade, propósito específico, tá? Então, essa é uma maneira de você investir. Como que você pode investir, Edgar? Você pode investir com dinheiro e detalhe, você pode investir trazendo um investidor. Eu tenho sócios, Nath, olha que interessante, que ele não tinha o dinheiro, só que ele trouxe o cara com 5 milhões e aí ele ficou com um percentual, né? Ele vai trabalhar também, ele ficou com um percentual, o investidor ficou com um percentual, eu fiquei com um percentual. Então, dá para a gente triangular. Né? Quando o pessoal fala de investir, esse podcast é investimento de mentalidade. Então, ou você pode investir com a mente, ou você pode investir com braço, ou você pode investir com a viabilização, ou você pode investir com recurso, né? Então, eu não tinha o dinheiro, mas trouxe quem tem, viabilizou, né? Investir é você colocar energia, alocar um determinado recurso ou energia ali para que você colha lá no futuro. Para realizar. Ponto. Mas aí tem gente que chega e fala assim, Edgar, eu tenho uma ideia para fazer um loteamento, tá? Isso não precisa. Não precisa, porque isso a gente já faz, loteamento? Né? Aonde? Isso a gente já faz. Cadê? Já área? Tem a área, tem o investimento, tem a pesquisa, já está contrato assinado. Ou é só uma ideia mesmo? Essa ideia a gente já está cheio e Temos obrigado. muitas. Tá? A gente tem 60 ideias de negócios todos os meses. No final do ano a gente tem mais de 500. Tem que ir cortando, né? A gente tem que cortar cortar algumas ideias. Que dá uma filtrada ali, né? Então é SPE. E como que você pode ser? Aí pode ser um projeto, pode ser greenfield, que é área bruta, então pode ser aí um master plan, pode ser uma comunidade planejada, e aí vim já um pouco mais maturado, ou você já tem um produto, ou você já tem um dinheiro, alguma coisa você precisa ter pra gente. Não tem? Então vem aprender através da gamificação, ou através da licença, ainda, né? ou através de uma sociedade. Sim. Né? Então não tem problema. Tem muitas formas. O importante é querer prosperar. O terceiro item é a SCP. É uma outra modalidade de sociedade. A SPE você é o sócio ostensivo, você tem responsabilidades jurídicas, civis, criminais, trabalhistas, financeiras, né? Então, ali você tem essas responsabilidades que não tem. A empresa é sua, você é sócio, né? A SCP já não, ele pode ser só sócio investidor. Então, eu falo, eu coloco o meu dinheiro, eu tenho a minha participação. E não tenho, né, a responsabilidade. E aí tem 2 caminhos. Tem o sócio com garantia, com retorno garantido. Você vai ter 1,5% ao mês. Você vai ter 18% ao ano. Você vai ter 20% ao ano. Você vai ter 22% ao ano. Garantido. E aí tem todas as suas proteções jurídicas, certo? Certo. E a outra não. O cara fala, eu vou ter 5%, né? E aí ele entra um pouquinho mais no risco, mas ele ganha mais e tem um pouquinho mais de volatilidade no ganho dele. Sim. Mas ele sai, ele não vai ter responsabilidade técnica da obra, civil, etc. Nada, não precisa se preocupar com nada. Esse é um outro caminho. Veja bem, tem ônus e bônus e tudo, Nath. Eu quero o lucro que o cara tem na SPE sem a responsabilidade que o cara tem. Não existe mágica. E o cara que te oferece isso é bateção de carteira. Dá uma fugidinha. Dá uma fugidinha, porque alguma coisa milagre não existe. Não tem. Não existe. De fato. Não existe. Então, em qualquer área. Esse é uma outra modalidade, SCP, né? E aí tem a modalidade do desdobro, que eu ganho um pouco mais, porque aí tem estratégia, aí tem que entrar em contato, que assim, mas dá para melhorar esse lucro, dá para melhorar esse lucro. Como que eu faço? Eu entro no projeto no Greenfield, eu associo o percentual e depois eu passo para garantia da unidade que tem um lastro, né? E tem muitas grandes empresas que fazem isso. Tá? Empresas grandes, com grande renome, que já é SA, que já está na bolsa, etc, etc. Então, tem proteção.
Aqui você tem um pouco mais de risco, ganha menos, e depois no meio do caminho você pode andar. Ou chama a construção de relacionamento com o construtor, e com o incorporador, ou com o loteador. Você entra aqui colocando aqui, depois você faz uma outra alavancagem, e aí você vai construindo o relacionamento e vai alavancando. Aí é detalhe que a gente pode também mostrar em algum podcast específico. Depois, a outra fase, como a Nath citou no começo, eu estou falando de você começa grande, lucratividade gigante, pode faturar dezenas ou centenas de milhões, mas você começa lá atrás. Então, o seu tempo de realização é maior, seu risco é um pouco maior. Então, a cada fase que eu estou indo aqui, você ganha menos, com menos tempo, menos risco. Essa é a conta que você tem que fazer quando escolher qual caminho que você quer se entrar, tá? Menos trabalho, menos risco, mais risco, tá? Que é o pré-lançamento. Tem muita gente que está na pré-aprovação, ele aprovou, por exemplo, na prefeitura, ele vai entrar com RI, e aí, nesse período, ele abre meia dúzia de unidades, 10 unidades. Ainda não tem todos os documentos de e aí, você entra na SPE. Então, veja bem, é ilegal fazer o lançamento? É ilegal no varejo, tá? Já para deixar aqui, a lei de incorporação não permite fazer isso. Ao mesmo tempo, nem nada. não pode divulgar, nem nada, não pode dar publicidade, etc. Sem um RI é ilegal. Mas eu estou comprando uma unidade ou algumas unidades ou cota. Na verdade, você está comprando cotas. Como se fosse cotista daí, cotista. Né? Então, você vai entrar via SCP com unidade. Lembra que eu contei um pouco anterior que quando sair o RI, se transforma em unidades. Uma unidade. Em unidades autônomas. Aí você tem a matrícula, a unidade ali, independente, etc, etc. Então, mas tem muita gente que entra e investe nesse período. Investe. É um bom período. Dependendo e tem muita gente que ganha ágio. Olha, tem gente que compra no pré e já no lançamento. E aí ele ganha ágio. Tem gente que compra no pré, ele espera um ano e aí início de obra e ele ganha ágio. Tem gente que vive disso, inclusive corretor de imóveis. Que vive disso, inclusive a gente atua nessa linha aqui na nossa região e é só assim que a gente faz. A gente atua justamente com essa galera que quer as oportunidades de pré-lançamento. Oportunidades. Para dar oportunidades. E assim, se você pegar, Nath, hoje, cantores, eu tenho uma página que eu vou até lançar, que tem lá Michel Teló falando, a Simone que é as cantoras, Simone, né? Tem a Paula Fernandes, não é? Paula Fernandes, aí os Fernandes Sorocaba, Chitãozinho Chororó, Zezé de Camargo e Luciano, grandes caras que para mim são os caras inteligentes, jogadores de futebol, que tudo ele lastreia no mercado imobiliário. Exatamente. Tudo ele investe no mercado imobiliário. Pode ver que, inclusive, muitas construtoras utilizam disso e usam a imagem deles para promover alguns empreendimentos. Porque eles falam o seguinte, cara, se eu dependesse de show na época do Covid, eu tava ferrado. Imagina, a gente vai ficando cada vez menos produtivo e a nossa vida vai ficando cada vez mais cara. Então, no mercado imobiliário, é uma garantia que você tem que seu dinheiro vai valorizar e não depreciar com a ação do tempo, né? E assim, se acontecer aí sei lá, uma crise econômica... Tipo o que está acontecendo agora. Igual aconteceu. Agora, nem tanto, mas em 2008 teve uma crise mundial, né? Então, assim, mas você pega outras crises, né? Agora está acontecendo no varejo, sim. Você falar de varejo, sim, agora. Então, você pega as Americanas, que teve um rombo bilionário. Alguns você mercados, pega a Marisa, você pega aí vários varejistas, né? Tokstok, você pega vários varejistas fechando, né? Então, às vezes, eu tenho amigos que ele tinha 15 milhões e hoje tem nada. Caramba! Ele tinha 15 milhões na bolsa e hoje não tem nada. No mercado imobiliário isso não acontece. Se você tem 15 milhões, você segura e se você perder, você vai perder você vai lá. Não, na próxima oportunidade você alavanca de novo. Você alavanca de novo. Então, assim, não tem essa. Não tem. Isso posso garantir que não existe, né? Então, se tem o cara que quebrou, ele fez merda de gestão. Tem nada a ver com o mercado imobiliário em si. Não tem nada a ver com tijolo, não tem nada a ver com... o mercado imobiliário funcionar ou não, né? Exatamente. Então, ali é o pré-lançamento. Então, existe, por exemplo, o cara, às vezes, ele dá um deságio de 15%, de 20%, de 25%, 30%.
E detalhe, vamos supor que ele pegou um deságio de 20%. Ele fez um investimento de 100 mil. Já está valendo 120. 120. Cara, só no ato da compra. Sim, só pelo fato de ele comprar no pré-lançamento. No pré-lançamento, mês que vem, se ele lançou lançar, tabelas se ele novas. lançou mês que vem, ou depois de 2 meses, 3 meses, ele já ganhou 20 mil reais. 20%. A valorização média anual, né, nível Brasil, claro, tem cidade que valoriza mais e outra tem cidade que valoriza menos. Sim. É média de 25%. Tá? No estado de São Paulo já bateu 33%. Nossa. Então, você pega 25%, certo? Então, você teve 20, mais 25 no primeiro ano, já foi 45. No segundo ano, já foi para 70%. Então, 2 anos de construção, você ganhou 70%. Em 4 você duplica o capital, né? Mas... Você pega em 2 anos 70%, é 35% ao ano. É muito, né? Você Não tem outra coisa que dá isso. Com segurança. Você tá ali com seu imóvel, mas tá na planta. Mas tem Você não tá investindo numa empresa na bolsa que tem o risco de quebrar e acontecer alguma coisa. Exatamente. Então, essa é a valorização média. Vamos pegar aqui, né? Em alguns casos, dá muito mais de 100%, tá? Algumas oportunidades específicas. Depois, você tem o lançamento. Então, lançou, você já não tem mais o deságio de 20%, tem alguns até de 30%, mas você pega a oportunidade. Por que imóveis na planta ficou muito oportuno? Porque Conhecido também, né? Eu acho que é a forma de investimento mais... Porque é a forma de planejado, você não precisa ter 100% do dinheiro. Sim, você dá uma entradinha, né? Você dá uma entrada, vai pagando vai parcela. E é um jeito de você fazer comprometimento, porque senão você gasta dinheiro em viagens, em roupa, e troca de carro, em coisas supérfluas, e no final de tudo, no final da história, você não construiu nada. Você tá menos produtivo, seu dinheiro vale menos, e você tá lá na frente Você ainda. não construiu patrimônio, você não construiu renda passiva, você não colocou outro ovo numa outra cesta. Então, tem que olhar isso. Então, no lançamento, você tem várias oportunidades e que você compra de maneira planejada, estruturada e assume um compromisso que é para o seu bem. Sabe aquele compromisso? Eu vou investir em academia. É um investimento que vai trazer melhoria para você. Aí eu vou investir agora numa cozinheira ou numa comida balanceada, no nutricionista, no nutrólogo. É um investimento que vai fazer bem no futuro. Investir em imóveis é um investimento que vai fazer bem para você no futuro, né? Então, ali no lançamento, você vai ganhar 25%. Eu estou fazendo média, pessoal, mais uma vez. Tem cidade que dá mais, tem não cidade é literal. que dá menos. Não é literal. Porra, mas... Varia muito, aqui o deu Brasil 20, é grande pra caramba. Aqui deu 20, o Edgar falou 25, não sabe o que tá falando. Pessoal, tem lugar que tá 30, 35, 40, tem lugar que já deu 50. E não tem como então, prever, é uma média. Às vezes vai para mais, às vezes vai para menos. É uma média. Então, ali 25%, no segundo ano 50%. Olha que interessante, né? E aí, nos anos seguintes, não vai valorizar 25%. Eu estou falando de imóveis na planta e pronto, mas ele vai valorizar 20%, depois ele vai valorizar 18%. Então, existe uma curva, a gente vai falar isso no outro podcast, que tem uma curva de valorização. Aí tem um detalhe que pouca gente sabe, Nath. Eu vou entregar o ouro. Você também precisa sair de algum imóvel. Porque depois ele começa a dar muita manutenção e ele começa a cair. Tudo que chega no declínio, uma hora vai cair. Aí ele tem um momento que ele começa a desvalorizar. Ou estagnar, né? Que isso também significa desvalorização. É a curva assim, ó. Curva de barriga de crescimento, curva de estagnação e curva de depreciação, desvalorização. Entendi. Isso todos os imóveis têm. Então, por isso que tem que saber entrar e sair, tá? Entrar certo e sair certo, tá? Detalhe. Então, lançamento. Depois, a gente tem outra linha de investimentos, né? Que é comprar e construir, né? Então, eu estou pegando vários empreendimentos que a gente está nessa fase de entregar o TVO do loteamento, né? E já ficar apto de liberar para construção. E aí tem investidores que compram um lote. E aí tem estratégia de comprar com o loteador, se tiver estoque remanescente, ele compra parcelado. Por isso que entrar na gamificação, virar licenciado, você vai aprender coisas que ninguém te ensina.
Não te ensina. Ou você vai ter que pagar cursos que ele te ensina aqui. Não, Aí, para saber tudo, você vai ter que comprar 15 cursos, fazer 5 mastermind, pagar 10 mentorias e vai gastar o que eu gastei. Porque o que eu gastei eu gastei mais de 1.200.000 nisso. Não, sem contar que tem coisas que não tem como prever na prática, né? E que aí na gamificação ele vai Não tem como prever na teoria, vai prever na prática. Teoria, isso, vai como prever na prática, porque ele fala, pô, ele vai mas resolver, o que eu aprendi lá tá sendo diferente aqui. A prática vai te ensinar coisas diferentes. E ele estando na gamificação, estando aí na licença, ou virando sócio, ou virando parceiro, tá ali, né? Você, pô, Edgar, e aí, né? E tem meu time também, né? Vai lá na análise de viabilidade nisso. A gente economizou aí mais de 3 milhões num empreendimento que o cara estava errando ali na questão de viabilidade. O outro a gente economizou 4 milhões e meio que ele estava errando na tributação. Caramba! Então, cara, e aí o cara, ele ia me pagar 1 milhão, ele estava achando caro, e não era em dinheiro, era no risco, era Só no percentual. Eu levei 4 milhões e meio, então, ele me pagou braço e ainda levei 3 milhões e meio a mais para ele. Então, cara... Além do que ele já estava prevendo Além de que lucro, ele já estava prevendo por lucro, né? Então, vamos pegar hoje um construtor, se ele pegar o lote, ele construir e vender porteira fechada, que nós chamamos, preço fechado, ele vai ter um lucro aí também de 30% a 40% ali, né? Perdão, de 30% a 45% de lucro. Eu coloco em média 35% a 40%, vamos colocar 35%. Então, ele constrói uma casa de 1 milhão, ele vai ganhar 350 mil, né? Ele constrói uma casa de 500 mil, ele vai ganhar 175 mil. Então, cara, ele pegou lá naquele loteamento 10 casas, ele fez 1 milhão e 800, ele fez 3 milhões e meio. Sim. E aí tem estratégia. Pô, Edgar, mas eu preciso comprar terreno. Cara, você não sabe de todas as estratégias. Tem estratégia com baixa exposição de caixa ou quase nada exposição de caixa. Então, tem que usar a estratégia certa. Né? Tem que usar a estratégia certa. Mas nesse tem bastante envolvimento, né? Quase que tem que ser um negócio da vida do cara, assim, ficar construindo e vendendo ali, construindo e vendendo, construindo e vendendo. Não. Quando ele tem duas coisas. Se ele entra e ele faz toda a operação, todo o lucro vai para ele. Sim, concorda? Ele não precisa dividir com ninguém. Eu só quero usar da minha inteligência, porque ele tem outro negócio. Eu tenho clientes que é plantador de soja, plantador de café, eu tenho clientes que é de tecnologia, eu tenho clientes que é donos de rede de clínicas odontológicas, eu tenho cliente que é de tecnologia, eu tenho cliente que é do varejo, eu tenho cliente que tem redes do supermercado. Ele não faz operação. Ele põe o dinheiro e faz cogestão. Entendi. Então, assim... Mas claro que o lucro dele não vai ser se ele fizesse todo sozinho. Ele vai ganhar 40%? Não, de repente ele fica com 25%. Mas beleza. Não, tá ganhando 25% de quanto de VGV? Depende, né? De 100 milhões é 25 milhões. Exatamente. Né? No varejo, para ele tirar 25 milhões, porque o lucro do varejo é 3%, é 4%, é 5%. Eu trabalhei em rede de supermercado. Sim, bem né? menor. Então, assim, bem menor. Então, para ele fazer os 30%, ele vai ter que ralar joelho. Então, na verdade, aqui ele trabalha muito menos do que lá. Sim, com certeza. É que lá já é o core business dele. Sim, ele já tá tem a história dele ali. Né? Exatamente. Mais, né? Então, é comprar lote e construir. Depois, a gente tem a modalidade do crowdfunding, que ele é melhor do que o FII, né? Lembra que o FII vai dar lá, às vezes dá 7, dá 8, dá 10, dá 12, daqui, né? Então, aqui a gente tem crowdfunding, né? Inclusive da nossa operação, quem quiser entrar em contato, né? Que paga 1,5% garantido ao mês. Nossa, isso dá 18%. Eu tenho, porque o crowdfunding não depende só do crowdfunding, ele depende do produto que está lá no crowdfunding, porque o crowdfunding é uma plataforma que vai comunicar entre produto incorporador e o varejo investidor. Né? E pode ter vários produtos dentro de um crowdfunding também? Tem vários produtos, né? E aí o cara escolhe, né? Esse aqui ele devolve dinheiro em 30 meses, esse devolve em 24 meses. Tem crowdfunding que devolve dinheiro tudo lá depois de 24 meses, 30 meses. Tem crowdfunding que
paga os juros mensalmente, que é esse 1,5, 2, Sim. e aí depois o dinheiro investido ele tira com 24, com 30 meses. Sim, Então faz tem os varia no híbridos, né? contrato. E aí ele escolhe com Mas ele tem contrato. liquidez mensal ali nesse Tem uns que caso, tem né? liquidez mensal, Sim. né? E vai mensais, e vai recebendo todos os meses, né? Uhum. E aí ele vai ali. Então esse é um caminho, né? Então E esse a pessoa não precisa ter, às vezes, tanto dinheiro, né? Esse também, dependendo do que a gente for comparar... tem crowdfunding, o fundo mesmo a partir de R$100, né? Mas então. eu iria... Pra não ter desculpa, dá pra investir no mercado imobiliário. Eu iria a partir do crowdfunding para frente, eu iria. Isso. Então, já quer uma dica, tal, comprar um imóvel no pré-lançamento, ou na planta, ou entrar numa SCP, ou numa SPE, ou virar um incorporador. Então, esses são caminhos que a pessoa pode já entrar, pode entrar lá aqui como incorporador, pode entrar, e aí 1/3, pode entrar no meio, pode entrar no fim lá. Então, vai... Que isso a gente está falando de um mesmo processo imobiliário com várias formas de você entrar e investir naquele determinado projeto, né? Eu estou falando aqui dos big moneys, de dos toda grandes essa estruturação, negócios, né? Edgar, porra, mas tem o Airbnb que você não falou. Aí já é uma outra linha linha. Criar renda passiva, né? Mas o que eu ensino para as pessoas, né? Porque assim, imagina só que a sua meta seja fazer esses 30 milhões ou 20 milhões para você ter 3 milhões todos os anos de renda passiva, para ter 2 milhões todos os anos, para ter 1 milhão todos os anos, depende do seu estilo de vida. Sim. Né? E o que você falou é pura verdade, pura. E assim, olha que interessante. Você está menos tempo no mercado imobiliário, tem cara que está há 30 anos, não fala isso. Olha que interessante. A cada vez que passa a idade que você fica mais velho, sua vida vai ficando mais cara por alguns motivos. O idoso custa mais caro, plano de saúde custa mais caro. A própria inflação, né? A própria. E você vai querendo ter mais qualidade de vida. E qualidade de vida, não estou falando, vai querer gastar mais dinheiro por almoço. Não é uma vida luxuosa, é uma vida com luxuosa, qualidade, mas né? com qualidade. Você quer ter uma casinha no campo, quer viajar mais. Os japoneses, quando chegam na terceira idade, são os caras que mais viajam pelo planeta. Por quê? Porque ele quer curtir o que ele não conseguiu na vida de produzir. Porque nós temos os setênios, nós temos momentos de aprender, nós temos um momento de trabalhar, nós temos um momento de criar família, preparar o solo, e nós temos um momento de colher e temos um momento de aproveitar a colheita. Né? De desfrute, né? Desfrutar, né? Então, entender esses ciclos da vida é muito importante. E planejar para entrar nesses ciclos é muito importante. Sim, porque o tempo passa muito rápido. Passa muito rápido. Então, para finalizar nosso podcast, é importante entender isso. Então, qual que é a minha mentalidade foi lá atrás? Imagina só que você não tem hoje milhões ou não tem muito dinheiro. E aí você só tem 300 mil ou 400 mil. E aí você compra um imóvel, um Airbnb, que ele vai te dar lá os seus 1%, seus 12%. Então, você tem trabalho, porque precisa gerir. Quando você não tem trabalho, tem você coloca... Você também. tem uma gestora, que você vai ter. E ainda tem custo, e aí vai né, ter depreciação dos móveis, etc, etc. Então, vamos ficar aqui na média, você vai ficar com 0,8, né? Então, você pega o imóvel aqui, vamos fazer conta aqui de padeiro, você pega um imóvel de 400 mil reais, o seu investimento, vamos por 300 mil reais, né? Vezes 0,8, você vai ter aqui 2.400. Aí o pessoal vai falar, pô, é um bom dinheiro? É um bom dinheiro. Agora, vamos lá. Os mesmos 300 mil, seu imóvel não está depreciando, você pode fazer 1,5. Você já foi para 4.200. Olha só. É quase o dobro. É quase o dobro. É quase o dobro. Eu diria que depende da quantidade de estresse que você quer ter. Então, mas calma aí, não. Mas um determinado momento, isso vai ser legal. Então, o que eu fiz e o que eu indicaria fazer? Constrói mais força financeira, né? Para que você tenha uma alavancagem, que é que nem aquele pé de cabra, né? Que se alavanca. Para depois você pode ir assim, né? Vou aqui, vou administrar o imóvel ali, vou ter mais renda passiva ali. Vou fazer coisas que eu quero agora, vou fazer coisa aqui, vou fazer quase que por hobby. Vou fazer por hobby, eu vou ter ali meia dúzia, 10, 15, 20. Porque
para você depois, imagina quanto tempo você vai levar para conseguir os novos 300, 400 mil para comprar um outro imóvel. Exatamente. Né? Quanto tempo você demora para fazer 300 mil? Exatamente. Então, Com a condição de hoje, né? Sem ter alavancado com ainda. a condição. Então, existem estratégias e métodos de alavancagem que vai te trazer mais dinheiro e mais rápido, com blindagens. Se tem risco é porque você não estudou todas as blindagens. Ou não se conectou com a pessoa certa. Ou não pesquisou direito. Ou não onde pesquisou que você direito, ou não se estudou direito, metendo, tal. né? Tem algumas blindagens. Então, alavanca mais e aí você pode ir distribuindo mais. Opa, agora eu tenho dinheiro para alavancar, para mais risco, mas eu tenho dinheiro para comprar o imóvel de 300 pau à vista e para já pôr no Airbnb. E aí eu vou distribuindo. É o que eu faço. Sim. É o que eu faço. Eu entro em projeto que é de 10 anos, eu entro em projeto de 5, entro em projeto de 1, entro em projeto imediato. Lançamento é dinheiro imediato. Mas tem que ter a mentalidade de longo prazo antes, né? Que eu acho que é o que mais atrapalha as pessoas na hora de investir, porque tem uma mentalidade muito imediatista. Então, o pulo do gato, que a gente sempre viu, você pergunta sempre o pulo do gato, estratégia, é primeiro se una com quem fez e quem está fazendo. Se una com quem tem o maior número de variáveis e possibilidades. Tá? Então, você tem o dinheiro, se una. Você tem uma oportunidade de negócio, se una. Você não tem nada disso, se una com alguém que tem. Ou alguém tem a oportunidade, o negócio, ou alguém tem o dinheiro. E se une, faça essa triangulação. Eu recebo muita indicação de negócio. Agora mesmo tem um advogado muito forte, que tem uma advocacia muito forte lá em BH. E ele falou, Edgar, para mim chega muita gente resolver problema documental. Sim, com áreas, com negócio. E ele faz M&A. Então, ele prepara a empresa para ser feito um M&A, para ser feito um IPO, para ser feito um exit, que legal, nossa. para sair. Ele falou, cara, eu agora não quero deixar mais dinheiro na mesa, mas eu não quero fazer sozinho. Então, ele O que eu faço com isso que chega aqui para mim? Ele já me passou 3 oportunidades e falou, cara, eu consigo te passar uma oportunidade por semana. Olha Foi só. inteligente. Então, não quis deixar dinheiro na mesa, né? Tá se unindo comigo. Então, assim, eu fui para a Bahia, né? Tô lançando 7 empreendimentos na Bahia. Tinha uma pessoa que é de relações públicas, que eu fui contratar para me ajudar no diagnóstico. E ela falou assim, pô, cara, eu conheço todo mundo. Eu vou começar a te indicar negócio. Já me indicou 7. Caramba! Então, sim, é oportunidade Que às vezes a pessoa de nem perceber, sabe, né, que de aquilo pode gerar dinheiro. perceber e de se movimentar. Ela não ficou parada. De ter atitude, né? Ela não ficou parado. Então, se eu tenho gente que foi assistir uma palestra minha, inclusive em Salvador, na Bahia, que era de um evento financeiro, que eu estava lá para falar do mercado imobiliário, ela me indicou num negócio em Pará. Eu fiz um lançamento no interior do Pará. Por causa de uma palestra Por causa de uma palestra. Então, assim, ó, primeiro ponto, mentalidade vem despertar, vem expansão, vem conhecimento, e vem presença, sabedoria. Né, de você ficar ligado ali nas oportunidades. E a ação é de falar agora como que eu faço, tá? Vou conectar com o Edgar, vou conectar com a Neximob, eu conheço um investidor que pode fazer grandes negócios, eu tenho um cara que tem um dinheiro parado, eu tenho um cara que só sabe fazer isso, ele pode olhar outras oportunidades, eu tenho um cara que tem um negócio. Então, sim, tem muitas possibilidades, né? Então, gente, vocês já pegaram o código aí, né? Que é ir lá, entrar em contato com a Neximob, com você e entender todas essas possibilidades, né? Sim. Tem espaço para você entrar em qualquer parte da sua jornada que você esteja aí, desde se tá começando até todo o know-how que você tiver, né? E é isso, então. Eu falo que é atitude, né, Nath? Atitude, iniciativa e proatividade, parecem semelhantes, né? Atitude, cara, precisa vir de você, que é iniciativa, né? Cara, de então você iniciativa, querer, né, cara, se movimenta, cara, e parte de você, porque, cara, você que vai conduzir a sua vida pro fracasso, por sucesso, por riqueza, ou pra pobreza, pra abundância ou pra escassez. Então é você. E proatividade, meu irmão, vai lá, chama, movimenta, o cara demorou pra responder, fala de novo, chama de novo, né? Sim, até pra imagina, se para clientes existem algumas pesquisas
cases, enfim, que fala que você precisa ter pelo menos 5 interações, né? Tá ali presente pelo menos 5 vezes pro teu cliente te ver, pra ele começar a responder pra você. Sim. Imagina você quando tá querendo uma oportunidade de uma pessoa que é extremamente ocupada. Você tem que dar uma insistida, né? Provavelmente não Sim. vai ser na Sim. primeira conversa que você E vai... tem um outro estudo que fala que mais de 65% das vendas acontece após a sexta objeção. A sexta objeção. Então, tá caro, não sei o que decido, deixa eu pensar. Então, assim, eu falo que uma pessoa de sucesso tem habilidade de aprender a ouvir não, ele tem habilidade de administrar fracassos e erros, ele tem habilidade de passar por desertos, infernos, lugares hostis. Sem perder né? Sem a perder força dele, a né? garra, sem perder a obstinação, sem perder a motivação, sem perder o entusiasmo. E em alguns momentos não tem como ter o tempo todo. Você precisa dar uma né? descansada Vai para descansar, voltar depois. tem momento que você está desmotivado, tem momento que você acha que não dá e faz parte da vida do ser humano. Então, galera, tem iniciativa, como a gente falou, quer entrar, já tem um negócio, quer entrar como investidor, quer entrar como licenciado, quer entrar como sócio, quer entrar como estruturador, quer entrar para aprender como na gamificação, entre, mas vai, tá? Quer aprender com outros, aprende com outros, mas aprende comigo também. Então, veja bem, olha que interessante eu falo. Cara, eu fui estudar persuasão com 3, 4 caras diferentes. Eu fui estudar negociação com 5 caras diferentes. Eu fui estudar por que isso é importante. Cara, para ter olhares diferentes. Porque você vai aprender com todo mundo. Não tem essa coisa. A consciência nasce do contraste. Aprender. Então, é importante Exato. que você tenha esse contraste para você conseguir comparar. Tanto que uma das etapas de venda e na hora de negociar, você precisa comparar as oportunidades para mostrar para a pessoa e ranquear, né? Posicionar o seu produto ali na cabeça dele. Então, a nossa consciência, ela nasce do contraste. A gente não tem como saber o que é bom sem passar pelo que é ruim, e esse princípio serve para tudo, né? Exatamente, né? E para você ter uma segunda, uma terceira, uma quarta opinião, e aí você criando seu próprio algoritmo, você criando sua própria tese, você ajustando o seu roadmap para esse caminho. Então, esse... É isso, e pra gente finalizar, eu gostaria que tu finalizasse falando algo que... Inclusive, eu tava ouvindo ontem um podcast de você junto com o cara da Loft, e aí você falou sobre isso também, de que na sua vida você só vai ter 2 possibilidades, ou você vai acumular dividendos, ou você vai acumular alguma outra coisa. Eu quero que você termine Boletos. com boletos. Isso. E é bem pertinente para esse tema, Exato. né? É bem pertinente. Quero que você bom que você termine anotou. falando sobre Que bom, isso aí, legal. Eu falo que nós escolhemos pagar preço o tempo todo. O tempo todo nós estamos escolhendo. Quando o cara fica no meio, em cima do muro, ele escolheu. Quando ele fica parado, ele escolheu. Quando ele fica na zona de conforto, ele escolheu. Quando ele escolhe para uma academia, quando ele decide ir para academia, ele escolheu. Quando ele não decide ir para academia, não escolheu. Quando ele não decide criar riqueza, ele escolheu. Quando ele decide, escolheu. Então, assim, o tempo todo você tá. Eu sempre falo, faça um papel. Ou faça ou pegue 2 papéis. Um papel você corta no meio ou 2 papéis. E vai escrever assim, ó, dividendos e boleto. O dividendos, ele agrega, ele adiciona, ele leva. Então, ou é dinheiro, ou é saúde, ou é inteligência, ou é sabedoria, ou é algum benefício, Sim. certo? Você está acumulando algo dividendos. Algo que te constrói. Constrói. Um tijolinho a mais. Forja, agrega e te transforma no ser humano incrível, diferente de legado, de império, de riqueza, de abundância, de sabedoria, de luz, de um monte de coisa. De fraternidade, de tudo, né? Aqui, ele vai para um lado ruim, que ele te leva para o buraco, ele te leva para escassez, ele te leva para sangrar, ele te leva para tristeza, ele leva problemas emocionais, né? vários. Não, o rico não tem problema, tem, mas ele administra melhor. E ele tem mais recurso para resolver. Então, por exemplo, já teve terapia de eu pagar a terapia e fazer por 6 meses, 2 por mês, R$1.500 a terapia. Hoje, uma terapia convencional com uma profissional, a depender do profissional, vai de R$100 a R$250 em média. Quando barato ainda, né? Agora, você por terapia. Então, assim, já peguei consulta de nutrólogo de pagar R$2 uma consulta. Fora exame. Então, assim, fora os exames. Pô, Edgar, né? Isso é ostentação, não. Vai fazer a diferença. É saúde, o cara né? não tá cobrando o preço que ele tá
tá cobrando só pelo nome. Vamos parar de balela. O cara estudou em outros lugares, o cara leva benefício em outros lugares. Se fosse assim, cara, né? O jogador de futebol não custaria 1 bilhão, enquanto o mesmo cara que joga na mesma posição custa 100 mil reais. Tem jogador que ganha 3 mil reais por mês, sabia disso? Caramba. E tá na primeira divisão. Sério? E tá na primeira divisão. Então, assim, cara, o cara construiu o nome, o cara marca gol, ganhou um campeonato, leva brand, leva patrocinador. Sabe usar a marca Porra, dele, sabe no usar. tempo Então, ninguém produtivo dele, né? chega ali por chegar. Então, vamos verdade. parar com balela, né? Verdade. Ninguém chegou por chegar, né? Então, tem uma história, tem um diferencial. motivo. Então, quando você tem aqui esse boleto, então toma cuidado o que você está acumulando. Então, toma cuidado. Então, assim, eu sempre falo, cara, se junte com quem já chegou, se junte com quem já construiu. Esse é o caminho mais rápido, menos doloroso, mais barato e mais assertivo. Foi o que eu sempre fiz na vida, Nath. Eu nunca caminhei sozinho. Então, ou eu estava em sociedade, em parceria, ou estava em grupo, ou estava aprendendo com alguém, ou estava juntando com alguém, e faço isso até hoje. Foi assim que eu me tornei escritor best-seller no meu primeiro livro. Foi assim que eu me tornei um palestrante de sucesso, dividindo palco com Augusto Cury, Tiago Nigro, Caio Carneiro, Joel J, Carlos Wizard, em 10 meses. Janguier. Tem cara que está 5 anos, não conseguiu palestrar no estádio para 5 mil, nos maiores eventos. Eu já fiz essa jornada. Sim. Então, e fez em 2 anos essa jornada, né? Fiz em muito pouco tempo, né? Intensificou, Intensifiquei, né? Até hoje sou chamado, e alguns já não faço mais. E poderia estar melhor se isso fosse meu core business. Mas eu não vivo de palestra, não ganho com palestra, não vivo de livro, não ganho com livro. Então, assim, onde que eu quero chegar? Esse é o caminho. Foi um caminho. Mas eu paguei 120 pau numa mentoria aqui, paguei mais 80 numa mentoria ali, paguei mais 150 pau no mastermind ali. Eu investi, Nath, porque eu queria dividendos. Aí o cara não investe, ele passa 10 anos, não realiza o sonho, não ganha dinheiro. E aí ele não tomou a decisão e ele está pagando o preço. Né? Então é isso. Escolha o seu difícil. É assim que a gente vai terminar o podcast de hoje. Escolha o seu difícil. Então, galera, é isso. Fica com Deus. Até os próximos podcasts aí. Quer entrar em contato, redes sociais, Edgar Ueda Oficial, Nexmob, seja pela rede social, seja pelo LinkedIn, Instagram, Facebook, pelo YouTube, ou seja pelo site, você consegue chegar até nós. É isso, gente. Muito obrigada e até o próximo episódio. Até o próximo. Beijo no seu coração. Tchau, tchau.